Fala galerinha, eu sou o professor Daniel e nós vamos a mais uma aula de História. Lembrando que essa é a nossa segunda parte sobre povos indígenas da América. Na nossa aula anterior, nós trabalhamos os povos astecas e maias. E na aula de hoje nós vamos trabalhar os povos incas e os tupis, os povos aí mais da região do Brasil. Eu convido a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal do professor Daniel, deixe o seu like aí e venham comigo a mais uma aula de história. Pois bem, vamos falar um pouquinho sobre os povos incas. Eu trouxe para vocês essa imagem de fundo que fala sobre o Império Inca, que se desenvolveu aí na América do Sul, mais precisamente na encosta da Cordilheira dos Andes, em terras que hoje aí compreendem alguns países como Peru, Colômbia, Equador, oeste da Bolívia, o norte do Chile e Argentina. O bacana é que essa imagem ela remonta uma lenda andina que, segundo essa lenda, foram nas águas do rio Titicaca que nasceu a civilização Inca. E então, com essa imagem maravilhosa à minha retaguarda, que nós damos início à nossa aula sobre os povos incas. Falando sobre os povos incas, já falamos sobre a questão da localização, que desenvolveu-se na América do Sul, nas encostas aí da Cordilheira dos Andes, em terras que hoje compreendem Peru, Colômbia, Equador, oeste da Bolívia, o norte do Chile e da Argentina. Os incas eles alcançaram o seu esplendor por volta do século XIV, com a capital na cidade de Cusco, organizaram-se um império teocrático, né? Crático, cracia e kratos, vem aí da ideia de poder, palavra grega, theo, Deus, seria uma espécie aí de um governo divino, com o imperador sendo considerado um deus, o Inca, o filho do sol. Administravam a terra por funcionários locais, que eram os famosos curacas, que organizavam as aldeias que eles chamavam aí de Ailu. A população dos povos incas ela é estimada em 20 milhões de habitantes. Em relação à agricultura, cultivavam milho, batata, fumo, desenvolveram a tecelagem, a metalurgia do bronze, do cobre e além também de trabalharem com ouro e prata. Mas sobre a questão aí econômica e tal, depois nós vamos trabalhar um pouquinho melhor. Em relação à hierarquia social, como que se dava a formação dessa sociedade? Quem estava no topo? Nós já falamos que era uma sociedade teocrática, de um governo divino, e o imperador era a autoridade máxima, tido como representante dos deuses. Então tínhamos aí o Inca, que representa a ideia do imperador, depois os nobres, os parentes do imperador e os postos do governo. Mais abaixo nós tínhamos funcionários públicos e artesãos, tínhamos ourives, pedreiros, dentre outros. E por último, aí na base da sociedade, nós tínhamos os agricultores. Vamos lá falar um pouquinho sobre a economia inca. A base da economia, como já citamos, era a agricultura, desenvolvida especialmente na zona montanhosa dos Andes. Isso mesmo, na zona montanhosa, que eles criavam os sistemas de terraços onde eles plantavam nessas regiões montanhosas. Devido ao excedente populacional, todo o pedaço de terra era cultivado, mesmo em encostas íngremes, mesmo em lugares assim mais difíceis de plantar. Muito bem, então sobre a economia nós já vimos, vamos falar um pouquinho agora sobre os aspectos culturais. E aí eu trago essa imagem, você pode estar se perguntando, meu Deus, o que é isso? Você está tentando entender, talvez você ainda não viu algo do tipo. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a construção de estradas, de pontes, de túneis que atestavam o notável desenvolvimento inca. Os incas também, eles utilizavam-se de ervas e faziam aí sangrias. Eles não dominavam o ferro e roda, mas deixaram obras arquitetônicas admiráveis, terraços para o plantio e palácios. Agora vamos falar sobre essa imagem, que eu sei que vocês estão curiosos, né? Os incas, eles tinham um sistema de numeração decimal chamado de quipu, que era usado para contar. As informações elas eram registradas em cordões, como vocês estão vendo aí. Eu acho que agora sim, professor, agora eu consegui identificar. Isso mesmo, são cordões de tamanhos diferentes e com diversos nós presos a um cordão principal.
E aí, então, eles utilizavam isso aí para fazer as suas contas, o sistema aí de contabilidade e tal, de tudo aquilo que eles produziam. Então, um pouquinho aí, né, sobre os aspectos culturais aí dos povos incas também. Pois bem, o professor Daniel traz aqui, né, haja visto que eles foram grandes construtores, eu trago a minha retaguarda aqui, uma das cidades mais bonitas das civilizações ameríndias aqui da nossa América, que é a cidade de Machu Picchu, que é o sonho de consumo de muita gente aí, viajar para lá, passear, e é um dos conjuntos arquitetônicos mais famosos do Império Inca. É situado numa das regiões mais inacessíveis dos Andes e é uma cidadela que fica no alto da cordilheira, né, dos Andes, na região do Peru, acima do vale do rio Urubamba. Foi construída no século XV e posteriormente abandonada. Ela é conhecida pelas sofisticadas muralhas de pedras contínuas, cujos imensos blocos eles foram unidos sem o uso de argamassa pelas construções intrigantes que levam em conta um alinhamento dos astros e pelas vistas que elas têm, as vistas panorâmicas. A antiga utilidade dessas construções ainda seguem sendo um mistério. Muito bem, então, um pouquinho aí sobre a cidade de Machu Picchu, um lugar tão fascinante da nossa história. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da religiosidade. Eles adoravam diversos deuses, os elementos aí da natureza, como a chuva, a terra, o sol, a lua, as divindades com atitudes semelhantes às humanas, elas recebiam inclusive oferendas, inclusive sacrifícios humanos, tá bom? Se vocês forem pesquisar na internet, vocês vão ver, tem muito vídeo, tem muita coisa falando sobre a questão desses sacrifícios humanos, como que eles funcionavam, por que eles faziam. E todo favor deveria ser retribuído. O deus Sol era o Wint, né? O deus supremo dos Incas, era o Viracocha, o pai de Inti. Então esse é um pouquinho aí da questão da religiosidade dos povos incas. Eu queria dar mais ênfase e tal, mas para a gente não se estender tanto, para a aula ser um pouco mais objetiva, a gente vai dar uma pincelada e aí o professor, né, para aguçar a curiosidade de vocês, eu peço que vocês pesquisem aí sobre essa questão da religiosidade dos povos incas. Muito bem, galera. Falamos um pouquinho sobre os povos incas, agora vamos falar sobre os indígenas das terras onde hoje é o Brasil. Para a gente falar um pouquinho sobre esses indígenas, eu trouxe um mapa aqui que mostra alguns desses povos, como vocês estão vendo aí na telinha, os Tupi-Guaranis, os Geus, os Aruaque, os Caribe, os Cariri, né, e por aí vai. Quando o primeiro navio português ele chegou às terras brasileiras, os indígenas eles eram muitos, as aldeias elas eram imensas, elas eram grandes se comparadas às aldeias que nós temos na Amazônia atual, por exemplo. E as suas moradias elas eram muito ruidosas, elas eram movimentadas. Estima-se que a população indígena aqui da nossa região era de 3 a 5 milhões de pessoas. Tá, professor, e hoje? Hoje, segundo o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE, vivem no Brasil 817 mil indígenas, agrupados em 231 povos. Vamos conhecer um pouquinho mais desses povos indígenas? Vamos lá, galerinha? Venham comigo. Conhecendo os povos indígenas. Pois bem, cada povo indígena ele possui uma cultura própria, isto é, língua, crenças. Nós já trabalhamos, eu acredito que vocês já compreendem que o conceito índio ele é genérico e tal, foi um erro histórico, geográfico, né? Quando os colonizadores chegaram aqui à América e pensavam que tinham chegado às Índias, e aí passaram a chamar os povos daqui de nativos de índios. Então, assim, a gente já sabe que aquela ideia de que o índio ele não é tudo igual, que cada índio tem a sua própria cultura, a sua própria língua, a sua própria crença, o seu próprio jeito de trabalhar, o seu próprio jeito de pensar e de se relacionar com a natureza e com os outros povos. As histórias das culturas indígenas marcaram profundamente o nosso jeito de ser, os nossos hábitos, a nossa língua. Por isso é importante estudar as suas contribuições. Por isso nós estamos estudando, estamos trabalhando na aula de história, porque foi um legado que foi nos deixado, que foi nos dado e que é de suma importância para a gente entender quem somos nós, a nossa história, a nossa cultura. E aí por isso é importante a gente estudar as suas contribuições para a história, para a cultura brasileira. E os indígenas eles estão presentes no dia a dia de todos os brasileiros,
Como, professor Daniel? Nos gestos, nos hábitos, no português falado no Brasil, na grande parte dos animais, vegetais, lugares têm nomes de indígenas, principalmente dos tupis, que é o que nós vamos falar aí, que é o nosso enfoque maior, os povos tupis aqui da nossa região. Agora, eu disse para vocês, né, que a gente ia conhecer um pouquinho desses povos. Para a gente conhecer um pouquinho desses povos, eu vou trabalhar com as diferenças e as semelhanças entre os povos indígenas. Nós vamos começar trabalhando sobre as diferenças entre os indígenas. Então, comparando os povos indígenas entre si, a gente percebe que há diferenças e semelhanças entre eles. Diferenças entre os indígenas, nós podemos citar que cada povo possui a sua cultura, como eu já citei anteriormente, tem um modo de se relacionar com a natureza, de trabalhar, de falar. Quanto às línguas, existem dois troncos linguísticos principais, que é o tupi e o macro-G. Em relação aos traços físicos, por isso que eu trouxe algumas imagens, e eu quero que vocês, enquanto o professor vai lecionando aqui, vocês analisem essas imagens. Olha como os traços físicos, como o desenho do rosto, como o corte de cabelo, como os enfeites, os adereços, eles são diferentes. Como são diferentes uns dos outros? Atualmente no Brasil há cerca de 180 línguas indígenas e estas elas se distribuem por pouco mais de 40 conjuntos. Aqui se costuma dar o nome de famílias linguísticas, as quais são reconhecidas como aparentadas geneticamente num nível mais remoto, constituindo aí, né, um conjunto de conjuntos a que se chama aí de tronco linguístico. Eu já falei para vocês, o tronco linguístico aí, o macro-G, o tupi. O Brasil possui então esses dois grandes troncos linguísticos. O tupi e o macro-G, o tupi-guarani compreende 10 famílias distribuídas pelo nosso território e se divide em 8 subgrupos, e o tronco linguístico macro-G ele abrange 12 famílias. Muito bem, agora que nós já sabemos que existem todas essas diferenças, vocês com certeza estão em dúvidas, mas quais são as semelhanças? E é essas semelhanças que nós vamos ver agora. As semelhanças entre os indígenas. As semelhanças entre os indígenas é as seguintes. Primeiro, para o indígena, a terra ela é coletiva, ela não pertence a uma pessoa, a um grupo de pessoas. Explica melhor isso, professor. Por exemplo, nós, homens brancos, os pais de vocês, os familiares, quando eles querem uma terra, tem que comprar ou ganham aí, né, do familiar uma herança, mas tem que ter uma escritura, tem que ter um documento comprovando aí que essa terra é da pessoa X ou Y. Na cultura indígena, a terra é um bem coletivo, ela não pertence a uma pessoa ou a um grupo pequeno de pessoas. A relação entre o indígena e a terra é muito íntima. Já na sociedade capitalista, ela é puramente comercial. As pessoas podem ser donas das terras onde nunca estiveram. Existem pessoas que vão para fora, compram terras, compram imóveis aqui e nem sabem, nunca viram e tal. Isso o capitalismo possibilita. Então, já para a cultura indígena é diferente. E uma outra questão, além aí da terra, que é um bem comum, que é coletiva, é a questão da divisão do trabalho, que é feita por sexo e por idade. Por exemplo, as mulheres elas têm uma atividade bem definida e os homens da mesma forma. Então a divisão do trabalho aí, as mulheres elas plantam, colhem, tecem, preparam os alimentos, enquanto os homens derrubam a mata, constroem armas e por aí vai. Então, tarefas dos homens e das mulheres. Então, após atingir a vida adulta, os homens e mulheres eles possuem tarefas que são necessárias para a sobrevivência da tribo. E aí eu trouxe para vocês essas tarefas, tanto dos homens quanto das mulheres. Então, professor Daniel, qual é a tarefa das mulheres? Como eu já citei, plantar e acompanhar o crescimento da planta e colher. A mulher também extrai o fruto, como a castanha, o pinhão, é ela que transporta os produtos, faz a farinha, é ela que tece as redes, que faz os cestos, os vasos, os objetos usados aí nos rituais e nas festas, e é ela que prepara os alimentos e cuida também das crianças. Tá, professor Daniel, e qual é a atividade dos homens? Os homens derrubam a mata, preparam a terra para o plantio, são eles que fazem as armas de guerra, são eles que fazem as canoas, são eles que fazem as moradias,
cuidam da segurança do grupo aí e caçam e pescam. E essas são as tarefas, então, dos homens e das mulheres. Aí o professor Daniel vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se surgir alguma dúvida, vocês sabem onde me procurar. Não hesitem em procurar o professor Daniel, que eu vou estar pronto para auxiliá-los e para ajudá-los. Agradeço do fundo do meu coração mesmo pela atenção de vocês. A gente vai se despedindo nesse momento. Desejo a todos aí uma boa aula, bons estudos. Mais uma vez, muito obrigado mesmo pela atenção de vocês, pela dedicação de vocês. Um forte abraço do professor Daniel. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Valeu, galerinha!